Boa noite, pessoal. Eu sou gueluda, grito mesmo. Gratidão a todos vocês por me receber. Gratidão enorme de ver esse trabalho lindo, essa harmonia entre essa equipe, porque a gente fala que a gente pode ter muitas coisas, mas o que a gente precisa ter é a harmonia de um grupo, né? Que nem na nossa casa, que nem na nossa família. Tem gente que tem muita grana, mas não consegue ter essa harmonia, né? Tem gente que tem muitas coisas, mas não consegue ter essa paz e essa serenidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Jaque Aldarte. Eu trabalho com a mediunidade há 35 anos nesta encarnação. Nas outras eu já perdi os séculos, né, Luciana? Que a gente já vem trabalhando com a espiritualidade, que a gente já vem aí buscando conhecimento. O que eu queria trocar com vocês aqui hoje? Tchau, mãe, ele disse. Alguém responde. Se não der tchau, ele não vai. Então, assim, o que eu queria trocar com vocês hoje, né? Quando o amor precisa impor limites. Esse é o tema da nossa troca de hoje. Quando a gente fala em amor, a gente pensa que amor é fazer tudo. Né? Nos ensinaram desde pequenininho que mãe tinha que viver para os filhos. Isso está errado. Mãe não tem que viver para os filhos. Mãe tem que viver com ela para que ela possa ensinar isso para os filhos. Quando a gente precisa colocar limites num filho, a gente vai ter que dizer muito não. E existe uma distorção hoje muito grande no que diz respeito a isso. Onde a gente não pode dizer para uma criança não, a gente não pode dizer nada, que tudo é uma mãe que é ruim. Quem está passando por isso aí? Eu passei no meu tempo também. Eu tenho filha com 43 anos. Então, quando elas eram menores, nessa fase da educação, mais diretamente falando, eu tive que dizer muito não. Às vezes eu tive que me posicionar mais duramente. Às vezes eu tive que colocar de castigo. Às vezes eu tive que dizer que, quando elas me diziam que não me amavam mais, não te amo mais, você é uma mãe muito ruim, eu ia dizer para elas que eu continuava as amando, apesar de... Que o amor não se divide, não se cota dessa maneira. Falei de filhos porque é a parte mais fácil da gente lembrar dos limites, né? Mas tem muitos outros. Quando você não coloca limites, e aí nós vamos levar esse tema para o teu trabalho, nós vamos levar esse tema do limite para a tua vida de amizade, para os teus relacionamentos, para o seu casamento e para a sua espiritualidade. Muitas vezes as pessoas chegam numa entidade, como estaremos hoje aqui, e quer que ela resolva os seus problemas. E a entidade vira e diz: filho, isso aí não está na nossa mão. Isso está na sua. Você vai ter que mudar o seu comportamento. Isso é pôr limites. Você vai ter que fazer reforma íntima. Ninguém quer, né, reformar. Quer casa pronta. Mas reformar, ninguém quer. E aí vem a dor. E quando a dor chega na vida da gente, parece que aí a gente entende um recado que já vem sendo dado para nós há muito tempo. Começando com uma frasezinha que diz: é preciso doer como nunca para não doer nunca mais. Às vezes, no nosso caminho, precisa doer como nunca para não doer nunca mais. É nesse momento que a gente realmente decide fazer diferente. Já se deram conta? Que é quando foi lá, né? Vem a primeira dor, vem a primeira lição, vem o primeiro aprendizado. Não, deixa pra lá. Relacionamento?
Não, ele me chamou de feia, mas é porque ele estava nervoso. Feia leve. Eu fui leve, tá, Luca? Eu tô na casa dos outros. Eu ia falar um palavrão, mas falei, não vou falar. Primeiro empurrãozinho. O primeiro você não vai. Relacionamento? Com senhas entregues de Facebook e Instagram? Isso é amor? Que amor é esse? De que amor nós estamos falando? Se você não colocar o primeiro limite, não haverá mais como. Aí vai ter que doer como nunca, para não doer nunca mais. E quantos de nós está assistindo cenas repetidas de pessoas que vão para os mesmos relacionamentos, encontrando o mesmo tipo de pessoa? Eles trocam de gênero agora. Aí eles trocam de gênero. Homens namoram com homens pensando que vai ser diferente. Mas a questão não é o gênero. A mulher namora com mulher pensando que vai mudar, porque mulher mais é compreensiva. Você vai atrair mais do mesmo até que você aprenda. E vai lá para o trabalho. Vamos trocar. A gente pode ir trocando. Lá no trabalho. Ser humilhado, ser lesado. Você vai ter que pôr limites. Uma empresa próspera é uma empresa onde amor, respeito e qualidade caminham juntos. Casamento saudável é casamento onde o amor, o respeito e a qualidade andam juntos. Senão, não é. O ato de colocar limite nas pessoas, nas situações e, em primeiro lugar, em você mesmo, é uma questão de amor próprio. É de autorrespeito. Eu vejo todo mundo falando, eu queria tanto que o Zé me amasse, que a Maria me olhasse. Mas se você não ama você, se você não respeita a sua pessoa, como é que a Maria vai te amar? Como é que você vai encontrar algo, alguém, um trabalho que seja digno, se você não se coloca nesse lugar de amor próprio e de respeito? O limite, ele é muito saudável e ele protege todas as relações. Todo tipo de relacionamento que você vai ter. O ato de dizer não é a maior prova de amor que você pode ter. Pelo seu companheiro, companheira, filho, chefe, amigo, líder de terreira. Eu adoro quando eles me dizem não. Porque quando eles me dizem não, eles pararam para pensar no que eles estão fazendo. Eles pararam para raciocinar se essa vela é válida. Eles pararam para dizer assim, por que eu tenho que pôr essa roupa? Alguém já perguntou? Não, Lu. Para que isso? Eu tenho certeza que ele explicou. Hoje, assim, eu estou muito emocionada e não vou poder continuar falando, porque a dona Rose está aqui com a gente hoje. E todo mundo sabe quem é a dona Rose? Dona Rose. Dona Rose é a mãe do Lu, do Júnior, da Carlinha. E ela tinha essa especialidade. Uma das grandes especialidades da Dona Rose era abraçar a gente e falar com a gente como se ela soubesse o que a gente estava pensando. Não era, não? Horrível. Às vezes era horrível. Às vezes até eu queria bater nela. Porque eu estava me escondendo de umas coisas, né? Quem nunca? Não queria falar sobre isso aí. Deixa eu fazer de conta que está tudo bem. Deixa eu fazer de conta que deu tudo certo. Ele ia dizer, Dona Rose tinha essa qualidade. Mas ela também tinha um defeito. Ela tinha muita dificuldade de pôr limites. E eu tenho certeza que, como eu e você, né, Luciano, Carlinha, a gente aprendeu na dor que o limite também é importante. Amorosa demais, cuidadora demais, amor demais. Pensem nisso. Quando você amar demais, quando você se entregar demais, quando você não olhar para você.
Isso não é amor, é dependência. E isso precisa mudar. Para a gente conseguir, falei dela, ela está aqui, ela está muito feliz. Né? Ela está muito feliz. Porque ela disse que... Ela disse, é para dizer, eu estou tentando fazer a palestra. Vocês estão ouvindo, né? Esse negócio de espírito é um horror, tá, gente? Por isso que eu não gosto de espírito e eu tenho medo. Porque a gente tenta fazer as coisas que a gente escreveu. Ela manda dizer que ela está muito honrada com o caminho que vocês estão trilhando. Que se ela soubesse que o resultado ia ser tão produtivo, talvez ela não tivesse esperado tanto para ir. Hã? Queria antes. Não, ela não queria antes, não queria nem ter ido. Mas é que está muito bonito assistir isso do lugar que eles estão assistindo. Às vezes a gente olha uma casa, eu sempre conto lá para os meus. A gente olha uma casa e vê uma casa que parece pequenininha, né? Uma garagem, né? Vocês já foram no estádio do Grêmio? Eu sou internacional, só estou fazendo um comentário. Já foram lá? Vocês viram aquele tanto de... Ah, tu também é Inter, né? Ele está ali. Mas, amigo, é uma experiência boa. Vocês já viram o tamanho das arquibancadas? Já viram a altura? Multipliquem por 3. É a altura da arquibancada que cerca essa casa. De seres e espíritos que vieram estudar com a gente. Espíritos que vieram aprender como é que se faz umbanda. Espíritos que vieram aprender como é que a gente ama sem cobrar nada. Espíritos que vieram aprender para se preparar para vir trabalhar. Seres que vão encarnar e que estão se preparando através disso. Aí nas mamãezinhas que estão sentadas. E é isso que nos honra quando a gente está nesse lugar de dirigente. E é isso que honra a Dona Rose quando ela pôde do lado de lá assistir o que ela sempre achou que existia aqui. Tem muita gente boa, em muitas casas, em muitos lugares. Mas ela está falando dessa. E ela manda um grande abraço. Já deu meu tempo? Quando você é claro e verdadeiro, quando você realmente busca olhar nos olhos das pessoas que você conversa, troca, realiza, de forma clara, verdadeira. Você sabe por que a gente não é verdadeiro com as pessoas? Que a gente tem medo de não agradar. A gente tem medo de perder amor. Mas se amor é verdadeiro, não perde. Ele atravessa séculos. Ele vai conosco na morte e vem conosco na encarnação. Por que a gente está com medo? Deixando de ser a gente para agradar. Por quê? Porque só se incomoda com os limites que você coloca quem não vai mais se beneficiar quando você colocar. Eles dizem assim, nossa, Jaque, você está tão rude. Nossa, você não era assim, você mudou tanto. Não dizem para vocês? Sua roda de amigos mudou tanto. Limite. E eu, como cada um de vocês, passei muitas coisas para aprender a lição do colocar limite. E hoje, né, a gente tem uma fragilidade muito grande que a internet trouxe. Infelizmente, trouxe para os adultos, para os mais idosos, porque antes eles até tinham outros programas, agora o programa deles é o sofá, a televisão e o celular. Para os adultos que não conversam mais com seus filhos, para os adolescentes que não sabem mais escrever, para as crianças que não sabem se relacionar, porque a internet fez com que a vida ficasse dentro de um quadradinho. E a gente está se perdendo, e a gente está sem limite. E a gente não coloca limite, nem nós, né, gente? Vocês sabem quantas horas ficamos na caixinha hoje? Ah, já foi estudado? De 9 a 12 horas. Vocês sabem o que é ficar isso na internet? E a sua filha também. E quando ele for para a rua, ele vai saber?
Quem é que tem que pôr limite no filho? Quem é que tem que pôr limite em si mesmo? E isso também trouxe relacionamentos muito líquidos. Hoje as pessoas saem a primeira vez, você pode ser maravilhosa e eu posso ser maravilhoso, mas eu só vou olhar teus defeitos. Sabe por quê? Porque eu não quero a segunda vez. Porque a segunda vez dá trabalho. A segunda vez vai ter que ver se foi legal, vamos ter que ter um papo mais profundo, vamos ter que olhar nos olhos, vai ter passado o desejo. Então, os relacionamentos líquidos hoje, eles estão muito constantes, porque são laços frágeis, superficiais. E aí eu não preciso ter a segunda nem a terceira. E aí as pessoas dizem para mim, eu não sei vocês, eu sou terapeuta. Já que não tem mais ninguém legal no mundo. Os homens só querem sexo. As mulheres só querem casar. Será que é isso mesmo? As mulheres não querem sexo. Não? Lógico, né, coleguinha? Eu quero. Lamento. Né? E as mulheres só querem casar? Os homens não querem casar? Gente, é o que mais se solicita. Queria encontrar uma mulher legal. Só falta ele me dizer que ele queria que encontrasse alguém virgem. Né? Não, mas eles falam. Uma mulher que não tivesse passado por tantos. Será que existe isso na cabeça de vocês ainda? Pois é. Aí os relacionamentos ficam superficiais, quebráveis. E as pessoas querem dizer que querem fazer uma coisa melhor? Que querem construir algo mais positivo, mais integrado, mais que faça sentido? Acho difícil. A gente está sempre descartando para encontrar algo melhor. 2 recados. Primeiro deles, para encontrar algo melhor, você tem que estar melhor. Agora, se você é meia boca, lamento, só vai encontrar coisa meia boca. É horrível, né? Mas é fato. Se você quer um emprego melhor, seja um funcionário melhor. Se você quer uma religiosidade melhor, seja melhor, tenha esse contato melhor com isso. Porque senão, você vai encontrar de novo mais do mesmo. Relacionamentos tóxicos. Pessoas doentes encontrando pessoas doentes. Relacionamento tóxico, nós entendemos que é quando tem feminicídio ou hominicídio. Vocês sabiam que tem um monte de hominicídio, mas ninguém conta. Não fala. A violência, a agressividade está no ser humano porque ele não aceita lidar com frustração. A gente não aceita que o ônibus atrase. A gente não aceita ir pegar ficha no SUS. A gente não aceita que o... Gente, querem ver uma coisa? A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp. 2 minutos ela manda outra. Me deixou no vácuo. A gente não lida com frustração. A gente não lida com mudança. E isso vai fazendo com que a gente jogue para os outros, construindo um relacionamento tóxico em todos os lugares que a gente convive. Querem ver no trabalho? Chego no meu trabalho, uma das colegas ou um dos colegas não dormiu bem aquela noite, pelo motivo que foi, teve um problema, qualquer que foi, e ele não te dá um bom dia que você espera. O que você diz? Fiz alguma coisa errada. Acho que você é demitida. Acho que ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Gente, a gente vai construindo um monstrinho enorme. Já acabou, filho? Um monstrinho enorme dentro da nossa cabeça, com uma situação que o cara só não dormiu bem à noite. Chega em casa, a mulher não tá legal, ele diz, o que deu? E às vezes fica essa pacote dos relacionamentos. E isso vai fazendo com que o relacionamento vá ficando tóxico. A mulher começa a ter dor de cabeça, o homem começa a só ir para a televisão,
Vocês acham que o tóxico é quando bate? Vocês acham que o tóxico é quando tem agressividade verbal? Ele não começa diretamente aí. Ele começa nesses pequenos pontos. Aonde você não põe limite. Aonde você não coloca as pessoas no lugar que é o delas. Porque você não se coloca no lugar que é o seu. E nós precisamos aprender a fazer esse movimento para que a gente consiga fazer de um outro jeito. E aí a gente acha que a gente é uns coitados, né? Vítima. Tudo acontece comigo. Todos os... Como é a frasezinha que todo mundo diz? Tenho o dedo podre. Nunca mais digam isso. Nem de brincadeira. Quando você afirma, você decreta que tudo que você encontrar, e eu não estou falando só de relacionamento, não presta. Mas se eu só encontro o que não presta, pensa comigo. E tudo que eu encontro é igual a mim, quem é que não presta? Tudo que eu encontro é igual a mim. Essa equipe que está sentadinha aqui, eles vibram igual. Vocês se atraíram. Vocês que estão sentadinhos aí, vocês se atraíram para esse grupo que está aqui. Vai falar mal da terreira? Eles falam, né, colega? Claro, senão não tem graça. Não tem graça? É igual a você. O casamento é igual a você. O seu trabalho é igual a você. A sua vida religiosa, profissional, amorosa, amizade é igual a você. Como é que tá aí? Tá bom? Tá legal isso? Não tá legal, você tá fora da rota. Quando a gente vai encontrando situações e se coloca no lugar de vítima, a gente está saindo do lugar da vitória, do lugar da força. Deus, eu acho que... Dá licença, Deus é muito burro. Que ele gastou um tempão fazer 8 milhões de seres para estar aqui. Só para você dar errado. Não é burrice isso aí? O cara construiu tudo, fez todo o planeta, fez todo o universo, fez um monte de coisa, só para você se ralar. Não, eu vou esperar ali. A Maryzinha vai se ralar. Esperando ela cair. E tem tempo esse cara ainda. Para acompanhar 8 não sei quantos bilhões de pessoas. Acho que é 9-0 ou 12-0. Não sei agora. O universo conspira para que você construa uma história nova. Mas você conspira para continuar do mesmo jeito. Enquanto nós conspirarmos para continuar do mesmo jeito, nós vamos atrair tudo do mesmo jeito. Quando falamos em colocar limites, e isso é amor, é quando eu começo a dizer isso para Jaqueline. Quando eu digo para Jaque, isso não é bom para ti. Vai achar um outro caminho. Agora, quando a Jaqueline começa a falar, o problema é ela lá, ó. O problema é o trabalho, é o chefe. Eu digo que eu sou bem boazinha. E eu acabo não encontrando o melhor de mim. O melhor de mim, que pode me levar para o meu melhor lugar, que é esse que o universo construiu para você. Então pensem, se todos os infortúnios da humanidade fossem colocados todos juntos aqui, agora, nesse momento, e divididos em partes iguais para cada um de nós, tenho certeza que a gente ia escolher só os nossos. Já pensaram nisso? Tudo que acontece no universo, seja doença, guerras, combates, lutas, droga, fosse tudo juntado aqui, dividido em parte igual, eu ia querer só a minha. Não ia querer dividir com vocês. É ou não é? Porque tem muita dor aí que você não precisou vivenciar. Tem muita coisa lá fora. Por que vocês não nasceram no Irã? Nem na Croácia? Por que vocês estão aqui? E se a gente está aqui, é porque era aqui que a gente precisava aprender.
Pensem nisso, para que a gente possa fazer diferente com a nossa história. Vou terminar, tá, meu filho? Não fica me olhando assim. Nós precisamos, então, impor limites para quê? Para estabelecer respeito. E o respeito não é só de lá para cá, ele tem que começar por você. É você que tem que estabelecer esse posicionamento para que você possa receber mais do mesmo. A gente precisa desenvolver um verbo que seja um verbo não agressivo, não violento, para que a gente possa dizer o que sente e o que pensa sem ser grosseiro. Sincericídio não é bom. Para a gente poder falar de uma maneira saudável. A gente precisa impor limites, mesmo quando ama, para a gente poder filtrar relações. Para que aquelas relações saibam com quem elas estão lidando. E elas possam escolher se elas vão ficar ou não. Porque eu escolho quando eu imponho limite. Eu escolho que eu não quero desse jeito. Eu escolho que eu não quero daquela maneira. Para evitar desgaste, você já imaginou quando você chega na sua casa à noite como você está acabado? Quais foram os limites da sua própria história, da sua própria vontade que você ultrapassou para poder agradar quem nem viu que você existe? Seja em qualquer área. Quando nós aprendemos a nos dar o respeito que nós merecemos, as pessoas lá fora vão nos respeitar pelo que somos. Ter autocuidado é uma das maneiras mais amorosas que você tem de impor limites para você. Não é fraqueza. É força. É cuidar da sua saúde física, mental e emocional. Nós precisamos olhar para isso para nós com mais amor, para que a gente possa, porque ninguém pode te machucar se você não permitir. Então, quando eu digo não para alguém, eu estou dizendo sim. Para mim, para minha história, para minha vida. Quando a gente chegar lá no céu, se tem céu, eu acho que não. Mas... não tem. Mas quando a gente chegar nesse estado de consciência, saindo desta materialidade para ir para outra materialidade, né? Porque é uma outra matéria, né? Corpo astral, quarta dimensão, é uma outra materialidade. Eles não vão perguntar se você foi capacho, se você fez tudo para que os outros fossem felizes, se você trabalhou na terreira. Eles vão perguntar o que você fez para você. E essa é uma das perguntas mais difíceis que nós podemos responder. Porque na terreira, no ateu, o católico, o evangélico, se ele tiver trabalhado para a evolução dele e transformar esse planeta num planeta melhor, talvez ele tenha sido muito mais espiritualizado que nós todos juntos. Não é ter dado comida, é ter feito a diferença na vida das pessoas. Impor esses limites é amar. Impor esses limites é dizer, valeu, Deus. Valeu a pena o gasto de energia que você teve para me colocar nesse planeta. Valeu, universo, por ter acreditado que eu seria capaz de fazer diferente. E aí, o ato de agradecer tão maravilhoso que a Carolzinha cantou aqui, aí ele faz sentido. Gratidão, Oxalá, por ter me mantido na fé. Gratidão, Xangô, por ter me permitido ter justiça no meu caminho. Gratidão, Iemanjá, por ter me permitido gerar palavras, abraços que fizessem sentido. Gratidão, Oxum, por ter me permitido fraternalmente abraçar minha família. Gratidão, Oxóssi, por ter me feito ter autoconhecimento e ter trazido essa palavra para vocês. Gratidão, Ogum, por ter aberto os meus caminhos. Gratidão às crianças que nunca deixaram com que eu perdesse a alegria. Gratidão, Nego Velho, por ter desenvolvido no caminhar da minha vida
humildade e sabedoria. Mas em especial, gratidão, Exu. Gratidão, Pombagira, por nunca ter deixado que eu me perdesse nas armadilhas da vida. E que eu possa encontrar, cada vez mais, gente trabalhando amorosamente com essa frequência. Lembrando que todos somos um em qualquer lugar do planeta que estivermos. Para encerrar, a vida não é um problema para ser resolvido. Ela é uma experiência para ser vivenciada. Aproveitem a oportunidade. Ela passa rápido. E quando ela acabar, essa vida, essa que você está vivendo com essas pessoas, ela não volta. Ela não vai voltar. Você será outro ser. Então aproveite. Gratidão imensa por estar aqui. Fiquem em paz.